Em dezembro eu comecei a fotografar esportes, mais especificamente corridas de ruas e ciclistas. E esse era um projeto que eu já tinha muito tempo que eu estava querendo fazer, então eu decidi fazer meu cadastro em uma plataforma de fotografia de esportes. E assim que meu uniforme de identificação chegou, eu já fui logo correndo fazer o meu primeiro trabalho. Só que mesmo já conhecendo um pouquinho sobre fotografia, eu não me senti seguro o suficiente para chegar lá e começar a clicar. E eu não consigo ser assim. Fui no YouTube, fui em outras fontes, conhecer um pouquinho mais sobre esse tipo de fotografia. E para falar a verdade, não tem nada de novo. A base é a mesma de todo tipo de fotografia. Só que tem os seus macetes, tem os seus pequenos truques para você melhorar e facilitar um pouco mais o seu trabalho, o olhar que precisa ser um pouco diferente para fazer as suas fotos. São pequenos ajustes e configurações que vão facilitar muito para você melhorar na sua foto, melhorar também na sua venda, né? Porque afinal, a gente está saindo de casa para fazer o nosso trabalho, a gente ama fotografia, mas no final das contas a gente quer venda, né? Foi em uma dessas dicas que eu acabei pegando e compartilhei lá no meu Instagram. Parece que eu cometi um grande pecado entre os outros fotógrafos, e é fotografar em JPEG. E se você não me conhece, eu sou Vinícius Januário, você está no canal Astrofotografia BH. Aqui a gente fala um pouquinho de tudo ligado à fotografia e eu já vou te pedir seu voto de confiança para você se inscrever aqui no canal. Eu já percebi que quando eu deixo para pedir isso lá no final do vídeo, as pessoas acabam esquecendo de se inscrever. Então já se inscreva no canal agora, e se você achar que lá no final do vídeo esse conteúdo ele não vale a sua inscrição, você desfaz a sua inscrição lá e a gente segue a vida normalmente. Bom, e a história aqui começa da seguinte maneira. Como a maioria dos vídeos aqui do canal, eu sempre gravo as minhas saídas fotográficas e compartilho com vocês. Primeiro porque, para mim, é uma recordação muito boa dos locais que eu visitei, vou acabar lembrando de coisas que eu nem lembrava mais, e também é um conteúdo que eu posso compartilhar com vocês, para vocês conhecerem os lugares, para compartilhar com vocês alguma técnica, algo novo que eu aprendi. Quando eu fui fazer esse trabalho, não foi diferente. Saí para fazer o meu primeiro trabalho de fotografia de esportes e gravei todas as minhas impressões, as minhas expectativas, gravei inclusive todas essas dicas que eu aprendi ao longo do meu caminho na fotografia e que eu aprendi dias antes assistindo os vídeos aí no YouTube. E foram dicas que para mim foram muito boas, são coisas que eu naturalmente não tenho o costume de usar, como usar o ISO automático, usar o modo de foco com rastreio de rosto juntamente com o iServo, usar também o modo de prioridade de velocidade, que é o modo TV nas câmeras da Canon. Eu tenho o costume de utilizar mais o AV ou o modo manual e manter a velocidade do obturador sempre acima de 1/1000 de segundo para pegar os atletas ali bem congelados. Se vocês quiserem assistir esse vídeo completo aqui no YouTube, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. Só que o ponto que gerou a revolta aí nos fotógrafos, principalmente no Instagram, foi quando eu compartilhei o trecho do vídeo em que eu falo que decidi fotografar em JPEG porque para mim era uma forma mais inteligente de fotografar esportes do que utilizando RAW. Assiste o trecho do vídeo aí para vocês tirarem as suas próprias conclusões. O indicado é você sempre fotografar em RAW para que você tenha uma boa recuperação de imagem ali na sua edição. Só que na fotografia de esportes no geral, eu aprendi que o ideal é fotografar em JPEG. Por quê? Você vai ter uma foto mais pronta e como o volume de fotos ele é muito grande e a entrega ela precisa ser muito rápida, a gente precisa ter um fluxo de trabalho mais otimizado. O JPEG ele já vai entregar uma imagem mais pronta, vão ser arquivos mais leves, tem a possibilidade de fotografar mais em um cartão de memória e a minha edição também vai ser mais rápida. Então eu vou fazer somente alguns ajustes mais finos, jogo um preset de cor ali e já corro para carregar essas fotos no site, porque no fim das contas o objetivo aqui é vender as fotos para os participantes. Quanto mais rápido eu disponibilizar essas fotos para eles, mais as chances de venda, né? Não adianta fazer um evento no domingo e entregar essas fotos lá para terça-feira, já passou o calor do momento. Todo mundo ali que participou da corrida quer já compartilhar nas suas redes sociais. Teve muito fotógrafo experiente comentando que realmente faz esse tipo de fotografia de esportes utilizando o JPEG já tem muitos anos. Tem fotógrafo que já prefere, por segurança, fotografar utilizando o RAW mais o JPEG, mas aí teve uma parte pequena também que se revoltou com o que eu disse. Teve um que deixou um comentário mais ácido, mais pesado ali, eu fui até procurar o comentário aqui para ler exatamente nas palavras que ele disse, só que ou o comentário ele foi removido ou o próprio autor ele excluiu o comentário. É o típico comentário de hate da internet. Mas quem foi contra o que eu falei sobre usar o JPEG disse basicamente as seguintes frases. Se você tiver um bom computador ou um notebook, mesmo com RAW, você vai entregar o seu serviço rápido. Se o problema é o tamanho do arquivo, é obrigação do fotógrafo ter vários cartões de memória. E teve um outro aqui que não existe foto de paisagem nenhum no JPEG.
Eu acho que antes de falar do porquê que o JPEG na fotografia esportiva faz mais sentido para mim do que o RAW, eu preciso falar de uma coisa que me incomoda muito na fotografia, principalmente nos fotógrafos. Desde quando eu comecei a fotografar profissionalmente lá em 2018, eu percebi que existe uma boa parte dos fotógrafos que são gente boas demais, disposto a te ajudar no que precisar. Se você tiver uma dúvida, ele te ensina na maior boa vontade. E se você vai em um evento que tem outros fotógrafos, o cara mesmo sem te conhecer, ele te cumprimenta como se ele fosse seu melhor amigo. E tem aquele tipo de fotógrafo que olha pra você como mais do que um concorrente. Ele te olha como se fosse um inimigo. Ele te vê como alguém que vai tirar o dinheiro do bolso dele. E aí, geralmente, o que acontece é que esse é o fotógrafo que vai falar mal do seu trabalho. Aliás, do trabalho de todo mundo. Ele reclama do seu preço que você cobra. Ele critica o seu tipo de edição. Se você tá crescendo, ele tem sempre uma desculpa pronta de mas fulano faz isso, mas fulano faz aquilo. Sempre num tom de menosprezo. E aí, quando eu decido compartilhar o meu aprendizado e a minha técnica da fotografia, o cara critica porque na cabeça dele, só ele que tá certo. Isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Gente, eu sei que quem tá aqui, a maioria das pessoas, ela faz a fotografia só pelo prazer. Gostam de foto, gostam de fotografar e não estão na fotografia por remuneração, por dinheiro. Mas pra quem faz, eu aprendi uma coisa com um cara que muita gente tacou pedra, justamente porque ele, além de fotografar, ele fez uma coisa que em todas as áreas todo mundo critica, né? Que foi criar um curso de fotografia pra te ensinar a vender fotografia pros seus clientes. E a galera já não gosta disso, né? Se você criar um curso, você é mercenário, você é dinheirista e por aí vai os adjetivos, né? E esse cara, Eduardo Anassa é o nome dele. Se você não conhece ele pelo nome, você deve conhecer ele por uma técnica de venda de fotografias conhecida como inversão de risco. Inversão de risco é uma modalidade de trabalho que você faz uma parte do trabalho sem risco nenhum para o cliente. Inclusive, também criticaram ele muito por isso, porque consiste em basicamente fazer o que a gente faz na fotografia de esporte, que é você ir lá e clicar sem ter nenhuma garantia de que você vai vender e tentar vender foto a foto para o seu cliente, ao invés de vender um pacote fechado que o cliente vai pagar antecipadamente. Eu fiz isso por um grande período, principalmente quando eu estava começando, e foi uma das coisas que me ajudou a ter cliente e a ter dinheiro no caixa. E o Eduardo Vanassi, ele falava uma coisa que eu tento aplicar em todas as áreas que eu tento empreender. Você precisa pensar quem é a pessoa que te paga, quem é a pessoa que te contrata, o problema de quem você está resolvendo. Você não está resolvendo o problema de fotógrafo nenhum. Se o cliente está gostando do trabalho que está sendo entregue, se o cliente está gostando do serviço que está sendo entregue para ele, não interessa se o fotógrafo está editando a foto dele colocando o céu verde e a pele laranja. Não interessa se o fotógrafo está entregando as fotos diretamente para o cliente dele pelo WhatsApp. E não interessa se ele está fotografando um casamento com uma T3i com a lente 18-55 do kit. Quem tem que ficar satisfeito com a entrega do trabalho é o cliente, não os outros fotógrafos. Daí vem o cara e me fala que é minha obrigação ter mais cartões de memória para fotografar em RAW, que eu sou obrigado a comprar um computador melhor para editar minhas fotos em RAW. Deixa eu falar com você, na fotografia ninguém é obrigado a nada. Talvez a sua única obrigação seja fotografar. De resto, você pode fotografar usando o ISO 1600 debaixo do sol escaldante, não precisa ficar utilizando o ISO 100 a todo momento, tentando diminuir o ruído na sua imagem. Se o resultado final tá te agradando e tá agradando o seu cliente, deixa o pau quebrar. Você pode utilizar os modos automatizados AV, PV, P. Você não vai ser um fotógrafo profissional só se utilizar o modo manual da sua câmera. Só não vai utilizar o modo automático, que aí é sacanagem, viu? Brincadeira, pode sim. Mas aí você estuda pra abandonar esse modo aí o mais rápido possível, né? E sabe o que é pior de tudo? Eu já começo o vídeo falando que o ideal é sempre fotografar em RAW. É o que eu faço desde 2015, quando eu comprei a minha primeira câmera, uma Nikon D3200. A primeira coisa que eu fui procurar saber como que eu fazia depois de aprender a ligar minha câmera foi como fotografar em RAW, porque antes de comprar minha câmera eu já sabia que o que eu queria fazer com a minha câmera era astrofotografia e eu precisava do arquivo RAW porque ele carrega muito mais informação no seu arquivo bruto do que no JPEG. E desde então, todas as fotos que eu fiz nos últimos 9 anos foram todas em RAW. Nem as fotos de viagem com a minha família, eu fotografei em JPEG, foi tudo RAW. Mas agora, se você ficou até aqui me escutando resmungar de hater na internet, deixa eu falar pra você sério por que na minha concepção o JPEG para fotografia de esportes ele vai ser melhor do que o RAW.
Começando pela questão de espaço. Eu fotografei a Rota Internacional da Pampulha, foi o meu segundo evento que eu fiz. Em 2 horas e 40 minutos de evento que eu fiquei fotografando, foram 7.200 fotos tiradas nesse período. Se a gente fizer uma conta ali mais ou menos de cabeça, cada arquivo JPEG tendo em torno ali de 10 megabytes, que eu acho que é mais ou menos o que a minha câmera gera de arquivo, 7.200 fotos vai gerar no total mais de 70 GB de fotos. Agora eu fotografando essa mesma quantidade de fotos em RAW, o RAW da minha câmera, ele tem ali entre 35 e 45 megas. Vamos pôr na média aí 40 megas por foto em RAW que a minha câmera gera. São 4 vezes mais que o JPEG, ou seja, esses 70 GB que eu teria em JPEG, eu vou ter mais de 280 GB de arquivos em RAW. Ou seja, o trabalho que eu usei 2 cartões de memória de 64 GB para fotografar, fotografando em RAW, eu teria que usar no mínimo 5 cartões desse mesmo tamanho. E daí também vem a logística da transferência de arquivo da sua câmera para o computador. E não me vem com esse papo aí de que o computador mais rápido, ele vai transferir o arquivo mais rápido, blá, 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 blá. Porque se numa mesma máquina, seja ela a máquina mais fodida que for, transferir 70 GB de arquivo é sempre mais rápido do que transferir 280 GB de arquivo. Não tem máquina que no mesmo computador você vai fazer uma coisa ser mais rápida que a outra, não faz nenhum sentido. E aí na sequência vem o Lightroom, mesma coisa. Vai demorar menos tempo para importar todas essas fotos. Na edição, a gente acaba tendo menos edição, porque o JPEG ele já é um arquivo processado, né? Então as edições vão ser mínimas, mas aí eu acho que nesse caso, tanto o RAW quanto o JPEG, o tempo vai ser o mesmo, porque pelo menos eu, no meu fluxo de trabalho, eu tenho mais ou menos um padrão de luz, um padrão de ambiente, eu não fico mudando de lugar quando eu estou fotografando. Então eu crio um perfil, eu crio um preset ali e depois sincronizo com todas as fotos. Então, na questão da edição, a gente não perde muito tempo. O trabalho maior vai ser selecionar as fotos que ficaram ruins para tirar elas desse emaranhado de fotos. Fotos desfocadas, fotos que o enquadramento não ficou legal e não dá para melhorar reenquadrando elas, vão para fora. E o mais demorado para mim, depois da seleção das fotos, quanto do volume, né? Quanto menor o volume, vai ficando mais fácil, que é reenquadrar essas fotos, deixar o horizonte nivelado, fazer o crop ali quando precisa, dar um destaque pro atleta. Na hora de exportar, para mim, na teoria, a exportação de um arquivo menor, ele é mais rápido. O programa, ele vai ter que ler menos dados para processar e renderizar num novo formato, num tamanho menor. Aqui já é um achismo meu. Eu não tenho nenhuma informação concreta sobre isso. Posso até fazer depois um teste para comprovar se é verdade ou não o que eu tô falando aqui. E isso que eu tô falando é do que eu tô vivendo na fotografia de esportes, fotografando corredores e ciclistas. Na fotografia de futebol, o pau quebra ainda mais. Começou o jogo, o cara já tá fotografando, ele tá com o computador do lado, com o Lightroom aberto, ele já vai clicando, a câmera passa as fotos automaticamente para uma pasta, o Lightroom reconhece essas fotos na pasta, já faz a importação com preset rápido, e tem fotógrafo que ali com 5 minutos, ele tem que estar no mínimo com umas 10, 15 fotos já prontas para enviar para a agência ou para a empresa que contratou ele. A questão é agilidade, é ganho de tempo. Fotografia de esporte é muito ligeiro. Você acha que nas Olimpíadas as agências elas vão esperar o fotógrafo ir pro hotel, tratar as fotos, esperar ali 4, 5 horas? Não, é no momento. O atleta ganhou uma medalha de ouro, uma medalha de bronze, medalha de prata. No mesmo tempo, o jornal, ele quer postar a foto na sua rede social, quer postar a foto no seu site, na sua plataforma. Tem que ter essa agilidade. E é por isso que o JPEG, ele vai ser melhor nessa situação. Na minha cabeça, pode ser que não seja. Se você gosta de fotografar em RAW, não abrir mão de ter essa tranquilidade, poder ter mais informação no seu arquivo, poder recuperar melhor as altas luzes, as baixas luzes da sua foto, poder tratar num programa de redução de ruído, não tem o menor problema. O que eu tô falando é o que para mim faz sentido mediante a esse tipo de fotografia. Todos os outros tipos de fotografia que eu faço, o RAW ainda é melhor. No fim, a fotografia, ela é arte. E a arte, ela é subjetiva para cada um, né? Tem gente que acha a arte uma banana colada com fita crepe na parede. Para mim não é, mas paciência. A fotografia, ela tem algumas regras que te guiam em direção que você seguindo aquilo tudo, você vai ter uma boa foto ou uma foto no mínimo agradável. Só que se essas regras, elas estão te impedindo de fazer o seu trabalho de forma agradável, fotografia tem que ser gostoso. Eu parei de fotografar ensaios justamente por conta disso. As fotos ficavam com resultados bonitos, mas eu não estava me sentindo bem, não era algo que eu estava gostando de fotografar. Então eu cortei. Fiz meu último ensaio esse ano e não faço mais. Testa, experimenta,
aprende com outros fotógrafos, os legais, né, que querem ensinar, os chatão aí, vocês deixam de lado. E descobre o que funciona pra você. Eu vou encerrando por aqui, que eu acho que eu já falei pra caramba, né? Se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, manda pro seu amigo que gosta de ficar cagando regra aí sobre fotografia. A gente se encontra no próximo vídeo e até a próxima. Valeu!